o grande livro de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo, o 3º capítulo e o 10º versículo. E é isso que o grande apóstolo disse, ou o Espírito Santo através dele. Ele disse: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eu quero ler outra vez. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. E eu quero usar como tópico, pregando por alguns momentos, alguns minutos, os 3 clamores do apóstolo Paulo. O clamor do coração do apóstolo Paulo. Abaixa sua cabeça, Pai Celestial. Eu quero te pedir hoje, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a compartilhar a palavra da verdade. Ajude as pessoas a entender a palavra da verdade. Nos ajude a torná-la clara e precisa. Que as coisas que vão ser ditas venham a suprir necessidades em vidas e corações, que venham elevar os homens acima dos seus próprios problemas. E eu peço ao Pai, em nome do santo nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Eu pessoalmente acredito, estudando Paulo toda a minha vida, que ele foi o maior exemplo para o cristianismo que Cristo já reproduziu. Eu sei que isso é uma declaração forte, mas eu acredito que seja verdade. E nesse clamor, essa petição desse homem, o príncipe dos apóstolos, ele disse 3 coisas que têm muita significância: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Vamos olhar para esse homem por um momento, que escreveu 1/3 do Novo Testamento, para quem foi dado o significado da nova aliança, que foi dada a ele diretamente por Jesus Cristo, como Paulo nos diz em Gálatas 1:12. Esse homem que foi escolhido pelo Espírito Santo para ser o construtor da igreja, ele começou a vida dele como um que odiava Cristo. Os seus pais, nós conhecemos muito pouco a respeito da sua juventude, mas o que sabemos assim é que devia ter sido. Os pais dele tinham muito dinheiro. Mas no momento que ele aceitou a Jesus Cristo, eles devem ter parado de apoiá-lo financeiramente, tudo que ele recebia. Eles o enviaram quando ele tinha idade suficiente, mais ou menos 13 anos de idade, para Jerusalém, para que ele pudesse se assentar aos pés de Gamaliel, o professor mais conhecido no mundo naquela época, para que ele pudesse aprender do mestre aquilo que ele aprendeu por anos. Dizem que ele estava sendo preparado para tomar o lugar do próprio Gamaliel, como o líder dos fariseus, ou a maior autoridade na lei de Moisés que existia no mundo naquela época. Saulo de Tarso, ele nasceu um cidadão romano, que era uma honra tremenda naqueles dias. Alguns pagavam muito dinheiro para se tornar um romano, um cidadão romano, por causa das coisas que você tinha. Nós não sabemos como Paulo se tornou um cidadão romano de nascença. Talvez o pai ou o seu avô tiveram uma atitude nobre que deu a eles o direito de serem romanos e passou para a família. Ou talvez toda a cidade de Tarsus fez algo agradável a César e
ele tornou todos eles cidadãos romanos, em Tarsus. Ele nasceu e foi criado em Tarsus como um judeu helenístico. A palavra helenística significa que ele estava bem familiarizado com todas as maneiras gregas. E alguns ainda pensam que ele foi até a universidade, que foi uma das mais significantes das universidades do mundo naquela época, em Tarsus. Como eu disse, ele era um homem de muito conhecimento e educado. Ele tinha o melhor que o mundo podia oferecer e o melhor que Israel tinha para oferecer naquela época. E ele odiava Jesus Cristo. Na sua juventude, quando ele devia ter mais ou menos uns 20 anos de idade, ou talvez um pouco mais velho do que isso, ele assistiu o que estava acontecendo depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que, claro, ele negava. E ele se tornou o executador principal dos fariseus e do sinédrio, o corpo que governava Israel, formado por 71 membros. A Bíblia diz, respirando ainda ameaças e mortes, ele chegou até aquelas casas aonde era proibido ser seguidor daquele homem que era chamado de o pendurado, significando que ele morreu na cruz. E eles os expulsava e os prendia e entregava aos chefes da prisão. E muitos eruditos acreditam que, mesmo que Paulo mesmo não puxasse o gatilho, que muitos morreram torturados por maus tratos. Não somente em Jerusalém isso acontecia, mas nas cidades ao redor. Então chega o dia que, com a carta de recomendação na sua mão do sinédrio, ele vai até Damasco. E eles acreditam, não pode ser provado, mas eles acreditam que ele debateu com Estevão alguns dias antes da sua viagem para Damasco. Estevão, que também era um judeu helenístico. Estevão, mas não se sabe ao certo. Ele não era um homem educado de acordo com os conhecimentos do mundo. Mas na sinagoga de Cilícia, em Jerusalém, eles acreditam que Paulo debateu com Estevão. E Estevão, provando da palavra de Deus, de Gênesis até Malaquias, que Jesus Cristo era o Messias de Israel e o Salvador do mundo. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E das Escrituras ele provava de uma maneira poderosa. Esse homem que não estudou em lugar nenhum, eles pensavam. Esse homem que não era educado como Saulo de Tarsus, mas ele foi tão melhor que Saulo, que Saulo segurou as roupas daqueles que assassinaram Estevão quando apedrejaram ele até a morte, para que eles pudessem ter liberdade, para que seu braço jogasse as pedras. E a última imagem na mente dele que ele tinha de Estevão foi dele caindo aos seus pés quando as pedras começaram a bater nele, dizendo: eu vejo Jesus de pé à destra do Pai. E as últimas palavras que ele disse foi: Senhor, que esse pecado não recaia sobre eles.
Eu acredito que o judeu de Tarsus sentiu pela primeira vez em sua vida o poder do Espírito Santo e sua convicção. Tão poderoso que ele não conseguia esquecer. Nós só sabemos de Estevão por causa de um capítulo na Bíblia, Atos 7. A sua vida foi compressa em um dia. Ele foi o primeiro a morrer pela igreja. Milhares e milhares e milhares mais seguiriam o mesmo caminho. Mas a morte dele plantou uma semente no coração de Paulo. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Então Damascus, a carta que Paulo trazia com ele, dando a ele autoridade para colocar todo seguidor desse Jesus na cadeia. Mas de repente, o poder de Deus, escute, eu não sei como foi que Paulo viajava de Jerusalém para Damasco, 70 milhas, eu não sei como ele fez, ele devia estar andando de cavalo, mas se ele estava andando, que eu duvido, ou andando a cavalo, o poder de Deus bateu nele e fez com que ele caísse de costas. Glória a Deus, aleluia, eu disse aleluia, aleluia. E Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E então Paulo, naquela época chamado Saulo, disse: quem é você? O Senhor podia ter respondido para ele e dito: eu sou o Jeová Shalom. Eu sou o Jeová Mekodisquem. Eu sou o Jeová Sitkanu. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas ele usa o nome que Paulo odiava mais do que qualquer outra coisa. Eu sou Jesus. Glória. Oh, alguém tem que glorificar. Alguém tem que louvar a Deus. Alguém nesse lugar tem que proclamar que o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará. E a luz que ele viu brilhava tanto que o deixou cego. Ao invés dele chegar a Damasco como se fosse o tal arrogante, indo prender os seguidores desse Nazareno, mas ao invés ele estava sendo guiado pela mão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Foi aí que ele foi salvo, nascido do alto, nascido de novo. Born again, there's really been a change in me. Oh, born again, just like Jesus said. Well, born again, and all because Calvary. Thank God, well, I've been born again. I said born again, there's really been a change in me. I said born again, just like Jesus said. Well, born again, and all because of Calvary.
Praise God, praise God. I've been born again. Glória! Glória! E o Senhor, 3 dias depois, veio até uma casa aí, em Damasco, para um homem chamado Ananias, e disse: Ananias, Saulo de Tarsos, sim, Deus, eu sei quem ele é. Ele está na rua chamada direita, em uma certa casa. Eu quero que você vá até lá e ore por ele, para que ele possa ser curado, e aqueles olhos fossem abertos, e para que ele seja batizado com o Espírito Santo. Ananias disse: como é que é a história, Senhor? Esse homem está assassinando as pessoas. Eu estou na lista dele. Mas tudo bem, faz o que eu te mando fazer. E ele fez. Quando eu chegar à glória, eu vou procurar o Ananias. Eu quero dizer para ele: Ananias, o que é que você pensou quando entrou ali naquele quarto que Paulo estava, ou Saulo? Eu não sei o que ele vai me dizer, mas provavelmente ele vai dizer: irmão Swagger, eu entrei de uma maneira, mas saí de outra. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, esse grande exemplo para o cristianismo, o maior que Cristo já produziu. Ele disse: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo, você escreveu um terço do Novo Testamento, você recebeu o significado da nova aliança. Jesus apareceu para você 2 vezes. E você diz: para conhecê-lo, você não conhece? Olha o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: para conhecê-lo, experimentá-lo na virtude daquilo que ele fez na cruz, que você não pode exaustar. Não me importa o quanto você sabe a respeito disso, ou quanto você estuda isso, ou quanto Deus já te mostrou. Daqui a 1 milhão de anos, nos portais da glória, nós ainda vamos estar aprendendo coisas a respeito da cruz de Cristo que nós não sabemos agora. O que ele fez ali, as Escrituras dizem que os anjos desejavam até mesmo entender. É disso que Paulo está falando. Ele não está querendo dizer que ele quer conhecê-lo como Salvador, batizado com o Espírito Santo ou curador. Não, ele quis dizer o que ele fez na cruz, que as próximas 3 frases nos dizem. Para conhecê-lo. Deixa eu te dizer, vocês aqui que já escutaram essa mensagem e você já aceitou no seu coração, você nunca vai poder exaustar o potencial dela. Não importa o quanto você sabe, não importa o quanto você nos escuta ministrar para você essa grande palavra, ninguém chega a um ponto de não ter que aprender mais sobre essa cruz. Para conhecê-lo, para conhecê-lo, para conhecê-lo, para conhecê-lo. Não existem fronteiras, não existe nenhum tipo de fim da linha. É raro passar uma semana inteira sem que o Espírito Santo me mostre algo mais a respeito da veracidade
do preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Glória a Deus, para conhecê-lo, experimentá-lo. É isso que significa, para que eu possa conhecê-lo. Então ele disse: e a virtude da sua ressurreição. Ele não está falando a respeito da trombeta que vai tocar e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e nós que estamos vivos. Não, não é isso que ele está falando, por mais que isso seja maravilhoso. Ele está falando a respeito do que ele disse em Romanos capítulo 6, versos 1 ao 5. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Como um jovem pregador, eu e a Francis, anos atrás, a doutrina do verbo da vida estava sendo disseminada entre os pregadores, e eu ouvi alguns pregadores dizerem, enquanto nós estávamos pregando, eu era jovem e eu não sabia, eu escutei alguns deles disserem: nós não estamos interessados na cruz, nós queremos a vida ressurreta. Metade disso está certo, a outra metade não está. A segunda metade está certa, que nós temos que ter a vida ressurreta. Eu não disse nada para eles porque eu não sabia, mas para mim não soava bem. Mas como eu cheguei ao entendimento daquilo que Paulo estava falando, para conhecê-lo no poder da sua ressurreição, todos nós queremos a vida ressurreta, mas a única maneira de tê-la, na verdade, é se você entender que nós fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, que é a cruz. Também o seremos na da sua ressurreição. Você quer a vida ressurreta, e isso é a vida mais abundante. É a alegria que não podemos nem descrever. Eu quero te dizer, alguns de vocês pensam que sabe, irmão Swaggers, eu tenho alguns problemas, eu tenho esse problema e aquele problema, ou seja lá qual for o caso. Mas eu quero te dizer, olha aí do lado de fora para pessoas que não conhecem a Cristo, e você é muito mais feliz do que eles em 1 minuto, do que eles são em 5 anos, por causa do que você tem em seu coração. Você nasceu de novo e você está vivendo essa vida ressurreta. Glória a Deus. Se nós fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Isso significa vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Escute o que eu tenho a dizer aqui na televisão por alguns minutos. Alguns de vocês ainda têm um problema com a nicotina, e ainda assim você ama o Senhor, você é salvo, você é até cheio do Espírito, se é que você é. Outros aqui, vocês têm um problema em apostas. Outros aqui, vocês têm problemas com drogas, ou seja lá qual for o caso. E você pode vencer esse problema. Escute agora, escute com cuidado. Não existe nada como um pregador estalando os dedos e de repente os seus problemas todos desaparecem. Você me ouviu? Você pode vir até aqui, nós vamos impor as mãos sobre vocês, eu acredito nisso, nós fazemos isso. Alguns de vocês vieram aqui, nós oramos por você, mas nós não podemos colocar as mãos sobre vocês e o seu problema vai embora. Eu queria que fosse assim.
Eu ia começar comigo mesmo. Glória, glória. Mas olha, olha, são muitas coisas que eu não entendo a respeito do Senhor. E eu sei que alguns de vocês estão me assistindo agora e você está dizendo: irmão Swagger, eu acredito no que você está ensinando, eu abracei esse ensino, sabe, eu choro, eu sei que Jesus Cristo pagou o preço pela minha vida, a minha fé está muito ancorada em Cristo, mas ainda assim eu estou preso por esse problema, porque eu não sei, eu não sou Deus, eu não posso responder isso, mas uma coisa eu posso responder, que se você não desistir, se você não parar, se você não desistir, se você levantar a sua cabeça e dizer: diabo, eu amo a Jesus Cristo, independente do problema, vai chegar um dia que você vai ser liberto. Glória a Deus. Bem, eu quero agora. Eu também. Mas como eu disse, me desculpa, mas o Espírito Santo não é um garçom glorificado, que você estrala os dedos e ele vem correndo para te atender. Eu não sei, mas eu sei do seguinte, que se você continuar aqui, continuar acreditando em Deus, e dizer: Senhor, agora olha, o Senhor fez isso para mim e está errado eu estar conectado a esse negócio, por mais errado que seja, eu quero a vida ressurreta, e a vida ressurreta não inclui nicotina, não inclui drogas, não inclui isso e aquilo, e eu quero a vitória, eu quero a paz. Vai chegar uma hora que você vai recebê-la. Glória a Deus, glória a Deus. O poder, veja bem, ele disse o poder da sua ressurreição. O poder é o que precisamos. Você tem um problema em sua vida que não vai sair, a não ser através do poder. E não há poder como o poder da ressurreição dele. Porque a pregação da cruz, para aqueles que estão perecendo é loucura, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembro há anos atrás pregando um culto em Atlanta, no Coliseu ali, e eu senti guiado por Deus de orar por pessoas que estavam viciadas no cigarro. Eu não sei, várias pessoas ali levantaram as mãos e nós oramos por eles. E eu perguntei ao Senhor na oração, eu orei para que quando você colocar um cigarro na sua boca, você vai começar a ficar enjoado. Um irmão escreveu para mim na próxima semana, ele era um contador, e ele ainda tem um escritório ali na parte da Geórgia. Ele disse: sabe, eu pensei muito pouco a respeito do que você falou. Ele disse: eu não senti nada quando você orou. E disse: eu fui ali para pegar o meu cigarro no bolso, acendi naquele negócio do carro, como é que é o nome mesmo? Você não devia ter respondido. E ele disse: eu acendi aquele cigarro e como é que é o nome mesmo? Pau-au, como é que é? Você não vai cair nesse de novo, não é mesmo? E ele disse: eu acendi, então dei um trago, tirei da minha boca e de repente fiquei tão doente que eu tive que estacionar o carro. Glória a Deus. Ele disse: irmão Swagger, eu nunca mais toquei um cigarro e a minha boca está fechada agora, porque Ele é verdadeiro, Ele é verdadeiro, Ele é verdadeiro. O poder da sua ressurreição.
E ele disse para conhecê-lo, em segundo lugar, na comunicação de suas aflições. Agora, cristãos por 2000 anos têm lido essa passagem da maneira errada. Eles sempre pensaram, olha, vai perturbar alguns de vocês que vão dizer, eu não sei se você está certo ou não, Small Swagger, porque você gosta daquilo que você acredita, mesmo estando errado. Porque você acredita, alguns acreditam, que quanto mais sofremos, mais perto nós estamos de Deus. E nós entramos na comunicação de suas aflições. Tem um rapaz ali atrás, vai ser evangelista, espere só e você vai ver. E não é o que Paulo está falando. Nós temos cristãos que acreditam, Jesus mesmo diz que se você tiver que vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Eles acham que isso quer dizer sofrer. Um pobrezinho vai bater o carro, está no hospital 2 semanas com a perna quebrada e os cristãos vão dizer, é a cruz que ele tem que carregar. Não era não, foi só um acidente, ele quebrou a perna. Agora, às vezes, os crentes sofrem por causa do testemunho deles, mas não é disso que Paulo está falando. Quando ele diz a comunicação das suas aflições, significa que Jesus Cristo pagou um preço tão alto na cruz do Calvário. E nós queremos tudo pelo qual ele pagou o preço alto. Você entendeu? Como é que você ia se sentir se você tivesse trabalhado como um cão para comprar algo para o seu filho e você sacrificou para comprar e eles não quiseram? Eu não quero isso. Você não ia ser um pai muito feliz, né? Não vai fazer diferença nenhuma se você subir em uma cruz. Entenda isso. Mas o preço que Jesus pagou, a comunicação que temos com essas aflições, significa que nós colocamos em nós mesmos, pela fé, tudo pelo qual Ele pagou um preço tão alto. Nós estamos em comunicação com as suas aflições. Eu quero tudo que Ele tem para mim. Ele pagou um preço terrível, sofreu demais naquela cruz. E eu quero tudo pelo qual Ele pagou um alto preço. E o último de todos, sendo feito conforme a sua morte. Agora, o que é que isso significa? Sendo feito conforme a sua morte. Eu quero que você me escute por um momento. Alguns de vocês se encaixam nessa categoria que eu estou para descrever. Muitos pregadores estão caindo nisso, e é o seguinte: eu escuto essa mensagem da cruz, e eles tentam adicionar a todas as outras coisas que eles acreditam. Isso não é bíblico. Você está me ouvindo? Eles querem fazer disso algo mais, continuar pregando o erro que eles têm pregado todo esse tempo, acreditar nessa tolice que eles já têm acreditado antes e tentar adicionar a cruz nisso. Não funciona assim. Você precisa ser feito conforme. Essa palavra conforme é como um pedaço de barro que é úmido, e você pode moldar aquele pedaço de barro do jeito que você quiser, para que seja conformado com aquilo que você deseja. Deus quer que você seja conformado. Glória a Deus, glória a Deus. Ele quer que você seja feito conforme a sua imagem, conforme a imagem dele. Glória a Deus, Ele quer fazer isso. E todas as outras coisas têm que ser deixadas de lado. Você está me ouvindo? Sabe bem, eu ainda acredito que se eu
se eu pular para cima e para baixo 20 vezes eu vou ter. Não, você não vai ter. A sua fé deve estar em Cristo e Ele crucificado, e Cristo crucificado somente, só isso. Sendo feito conforme sua morte. Essa é a maneira que tem que ser. Não pode ser qualquer outra coisa que é adicionada com isso. Não vai funcionar. Eu já disse isso aqui, mas algum tempo atrás nós estávamos em Paris, na França. Na verdade, o Doni pregou ali num culto. E nós fomos em uma manhã ao Louvre, um dos museus mais famosos do mundo. E eu não sou uma pessoa de ir a museus. E eu não fiquei ali muito tempo, mas assim mesmo, museus, eles têm o hábito de tiram algumas coisas de trás e colocam ali na frente. Eles têm muitas coisas guardadas em outros prédios e eles trocam algumas coisas. Então, tinha ali, pode ser que ainda esteja lá, mas eu não sei, mas estava ali na época que eu fui ali. Um tapete que eles diziam que era o mais bonito de todos os tapetes feitos por mãos humanas. Você está me ouvindo? Como eu disse, eu não vi, eu escutei falar que ele estava ali. E a coisa mais esquisita a respeito desse tapete específico era que alguém errou quando foi fazer a costura no tapete. A maneira que eles faziam naquela época, eles tinham uma fila cheia de bicicletas com pessoas sentadas nelas com grandes tubos de linha de várias cores, vermelha, azul, branca, amarela, rosa, preta e etc. E o artesão, que era especialista naquilo que fazia, ele estabelecia as cores de acordo com o diagrama que tinha em mãos. E no momento que ele escolhia uma cor, ele falava para outra cor parar. Se é que era assim, às vezes eles tinham 2 ou 3 cores rodando ao mesmo tempo. E se um daqueles operadores daquelas bicicletas tivessem errado o ritmo e não tivesse tirado o pé do pedal, então a cor de linha errada e entrar naquele tapete ia bagunçar tudo. Mas eles não jogaram fora quando isso aconteceu. Eles não jogaram o tapete fora. Era caro demais. Custava muito dinheiro. O artesão falou para todos aqueles operadores para ir embora. Às vezes demorava 2 horas, às vezes 2 dias, às vezes 2 semanas, às vezes 2 meses. Ele estudava aquele problema, olhava para ele, pensava a respeito dele, estudava, até que finalmente ele sentiu que ele podia consertar o problema que ele tinha experimentado. Chamou todos aqueles ali que pedalavam na máquina, colocou o diagrama diante deles e as mudanças que ele tinha feito nele, e deu instruções. E ele então falava amarelo, e eles colocavam o pé no pedal, e então começava a rodar o amarelo, vermelho, até terminar. E quando ele terminou, foi escolhido para ser o tapete mais bonito, ou o carpete mais bonito feito pela humanidade. Mas começou como um engano. A diferença nisso e aquilo é o seguinte:
todo ser humano que já viveu. Diante dos olhos de Deus é um erro. Você se desviou do caminho certo. Você acabou com o diagrama. Mas o artesão principal, Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, voltou. E ele já deu as instruções para o que tem que ser feito. E agora eles dizem, quando você olha para aquele tapete, o maior artesão no mundo não pode encontrar aonde foi que os outros erraram. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você entrega o seu caminho para Jesus, Satanás não pode encontrar problema algum com você. Glória a Deus. E o maligno não pode fazer nada a não ser ir embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Precioso Cordeiro de Deus, eu quero que você venha até a frente aqui. Existem coisas que Deus quer fazer nas vidas. Permita que Ele faça. Chegue o mais perto possível aqui da frente para que outros venham atrás de você. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao nome de Jesus.